A neblina densa cobria a Rua dos Lírios como um manto espesso e sufocante naquela manhã de março. Daniel Tavares segurava o volante do seu Civic 2015 com força desnecessária, os nós dos dedos embranquecidos pela tensão. Ao seu lado, no banco do passageiro, Marina observava pela janela embaçada as casas que desfilavam lentamente, cada uma mais deteriorada que a anterior. "Tem certeza de que é aqui?" A voz de Marina saiu baixa, quase um sussurro. Havia algo naquela rua que sugava qualquer vontade de falar alto, como se o próprio ar pedisse silêncio. Daniel consultou novamente o GPS no celular, embora já soubesse a resposta. "Número 667, deve ser aquela ali." Apontou para uma casa ao final da rua, parcialmente escondida por árvores retorcidas que pareciam garras tentando arranhar o céu cinzento. A Casa Tavares, como estava registrada nos documentos da herança, era uma construção de 2 andares que já fora imponente. Arquitetura colonial brasileira, com suas janelas altas e varandas ornamentadas, agora devorada pelo tempo e pelo abandono. A pintura amarela original tinha descascado em grandes placas, revelando a alvenaria nua por baixo, como feridas abertas na pele de um gigante adormecido. As telhas vermelhas estavam cobertas de musgo negro e várias delas faltavam, criando buracos que pareciam olhos vazios observando os recém-chegados. "Seu tio realmente morou aqui?" Marina perguntou, finalmente virando-se para olhar o marido. Seus olhos castanhos estavam arregalados, refletindo uma mistura de fascínio mórbido e apreensão genuína. Tio Sebastião era excêntrico. Daniel desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem pássaros cantavam naquela rua. "Minha mãe dizia que ele escolheu o isolamento depois que a tia Clarice morreu. Isso foi há uns 15 anos. Ele viveu aqui sozinho todo esse tempo." Marina abriu a porta do carro e um vento frio a atingiu em cheio, trazendo consigo um cheiro estranho. Uma mistura de terra molhada, flores podres e algo mais, algo indefinível que fez seu estômago revirar. Ela fechou o casaco com mais força ao redor do corpo. Daniel saiu do carro e olhou para a casa, que agora era legalmente dele. Quando o advogado ligou 3 semanas atrás, informando sobre a herança, ele mal conseguia lembrar do rosto de tio Sebastião. Recordava apenas um homem alto e magro, de olhos fundos e mãos sempre trêmulas, que aparecia nos encontros de família cada vez mais raro, até desaparecer completamente da vida social da família Tavares. "O advogado disse que está tudo como ele deixou", Daniel comentou, caminhando em direção ao portão enferrujado. "Ninguém entrou aqui desde que encontraram o corpo dele há 2 meses." "Onde encontraram?" Marina perguntou, embora parte dela não quisesse realmente saber a resposta. "No quarto principal, segundo andar. Ataque cardíaco. Ele tinha 72 anos. O portão gemeu ao ser aberto, um som agudo e prolongado que ecoou pela rua deserta. O jardim frontal era um emaranhado de plantas selvagens e ervas daninhas que haviam crescido sem controle. Um caminho de pedras irregulares levava à porta principal, mas estava quase completamente coberto pela vegetação. Rosas que um dia devem ter sido cuidadosamente cultivadas, agora cresciam em moitas espinhosas e desordenadas, suas flores murchas pendendo como cabeças decepadas. Quando pisaram na varanda, as tábuas de madeira rangeram sob seus pés. Daniel procurou a chave que o advogado lhe dera, uma peça antiga de ferro, pesada e ornamentada com desenhos que pareciam símbolos ou letras de algum alfabeto desconhecido. "Daniel." A voz de Marina estava tensa. Ela apontava para a janela à esquerda da porta. "Tem alguém lá dentro." Ele seguiu o olhar da esposa e sentiu o sangue gelar nas veias. Por trás da janela empoeirada, uma silhueta escura estava perfeitamente imóvel. A forma era humanoide, mas havia algo errado nas proporções, nos ângulos dos membros. "É só uma cortina ou móvel", Daniel disse, mais para se convencer do que para tranquilizar Marina.
mas sua mão tremia quando inseriu a chave na fechadura. A porta se abriu com um suspiro, como se a casa tivesse estado prendendo a respiração por meses e finalmente pudesse exalar. O cheiro que saiu de dentro era pior que o do lado de fora. Mofo, papel velho e aquele odor indefinível novamente, mais forte agora, quase sufocante. O hall de entrada era amplo e escuro. Apenas a luz fraca que entrava pela porta aberta iluminava os primeiros metros. Daniel procurou o interruptor na parede à sua direita. Encontrou-o, mas quando acionou, nada aconteceu. Energia deve estar cortada, ele murmurou, puxando o celular do bolso e ativando a lanterna. O feixe de luz revelou um corredor que se estendia para o fundo da casa. O piso era de tábuas antigas de madeira escura, cobertas por uma camada espessa de poeira que mostrava apenas as marcas de arrasto, possivelmente dos paramédicos que removeram o corpo de Sebastião. Quadros cobertos por panos brancos forravam as paredes laterais. Havia uma escadaria à esquerda que subia em espiral para o segundo andar. Seu corrimão de madeira entalhada, ainda elegante, sob décadas de negligência. Marina entrou atrás do marido, mantendo-se próxima. Ela também acionou a lanterna do celular, e os dois feixes de luz dançavam pelas paredes, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Aquilo que vimos na janela, Marina sussurrou, ficava naquela sala ali? Ela apontou para uma porta entreaberta à direita. Daniel assentiu lentamente. Parte dele queria simplesmente voltar ao carro, ir embora e listar a casa com uma imobiliária sem nunca mais voltar. Mas outra parte, talvez a curiosidade mórbida que existe em todos nós, o empurrava adiante. Ele se aproximou da porta e a empurrou completamente. A sala de estar se revelou aos poucos sob a luz de suas lanternas. Móveis cobertos por lençóis brancos criavam formas fantasmagóricas. Um sofá, poltronas, uma estante alta. E ali, exatamente onde Marina tinha visto a silhueta, estava um manequim vestido com um vestido antigo, de renda preta, de pé ao lado da janela. Que diabos! Daniel entrou na sala, aproximando-se do manequim. O vestido era elaborado, do estilo vitoriano, com mangas longas e gola alta. Mas o que chamou sua atenção foi o véu negro que cobria a cabeça sem rosto do manequim e o buquê de flores mortas que suas mãos de plástico seguravam. É um vestido de noiva, Marina disse atrás dele, sua voz carregada de uma tristeza inexplicável. Um vestido de noiva de luto. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se lembrou vagamente de sua mãe, mencionando algo sobre tia Clarice. Ela tinha morrido antes do casamento, durante. Ele não conseguia se lembrar dos detalhes. Vamos ver o resto da casa, ele disse, ansioso para sair daquela sala. Havia algo profundamente perturbador naquele manequim, na forma como estava posicionado, como se estivesse esperando alguém, observando pela janela por anos a fio. Eles exploraram o andar térreo meticulosamente. A sala de jantar tinha uma mesa longa que poderia acomodar 12 pessoas. Todos os lugares ainda postos com pratos, talheres e copos de cristal cobertos de poeira, como se esperando convidados que nunca chegariam. A cozinha era surpreendentemente limpa, embora antiga. Tinha aquele estilo dos anos 70, com armários de fórmica verde-água e um fogão a gás enorme. Na geladeira desligada, encontraram comida apodrecida que não tinham coragem de investigar mais a fundo. Havia um escritório repleto de livros, prateleiras do chão ao teto, forradas com volumes encadernados em couro, muitos deles em línguas que Daniel não reconhecia. Uma escrivaninha de mogno ocupava o centro da sala, sua superfície coberta de papéis amarelados, cobertos com a caligrafia apertada de Sebastião. Daniel pegou um dos papéis e tentou ler à luz da lanterna. 23 de agosto, 1998. Ela voltou a aparecer hoje, desta vez na escada. Apenas ficou parada ali, no 13º degrau, olhando para mim. Não disse nada. Nunca disse.
Mas seus olhos... Deus, seus olhos me acusam. Clarice, perdoe-me. Eu não sabia. Eu não podia saber. Marina leu por cima do ombro do marido e sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele estava vendo coisas. Sua tia. Ele estava velho, sozinho. A mente dele deve ter... Daniel não terminou a frase. Colocou o papel de volta e se afastou da mesa. Vamos ver o segundo andar. A escada gemia a cada passo que davam. Marina contou mentalmente os degraus. Quando chegaram ao 13º, ela parou involuntariamente, olhando em volta como se esperasse ver algo. Daniel notou a hesitação da esposa, mas não comentou. O corredor do segundo andar era mais estreito que o de baixo. Havia 3 portas de cada lado e uma ao final. A luz fraca das lanternas de seus celulares mal penetrava a escuridão densa daquele corredor. As paredes eram cobertas por um papel de parede floral que já fora amarelo, agora marrom pela idade e umidade. Qual era o quarto dele? Marina perguntou. O último, no final do corredor. Eles começaram a abrir as portas laterais primeiro. O primeiro quarto estava vazio, apenas piso de madeira nua e uma janela por onde entrava um pouco de luz cinzenta. O segundo era um banheiro com uma banheira antiga de pés de garra e azulejos brancos rachados. O terceiro quarto continha apenas uma cama de solteiro com colchão listrado, uma mesinha de cabeceira e um crucifixo grande na parede. Mas foi no quarto que encontraram algo que os fez parar. Era um quarto de criança, ou pelo menos tinha sido, há muito tempo. Um berço de madeira escura ocupava um canto, seu móbile de estrelas e luas, ainda pendurado acima, imóvel no ar parado. Havia uma cômoda pequena, um cavalo de balanço e brinquedos espalhados pelo chão, bonecas de porcelana com olhos de vidro que refletiam a luz das lanternas de maneira perturbadora, blocos de madeira com letras desbotadas, um ursinho de pelúcia sentado na janela, seu pelo marrom empoeirado. Eles tiveram um filho? Marina perguntou, entrando no quarto cautelosamente. Não que eu saiba. Daniel franziu a testa, tentando se lembrar de conversas antigas da família. Minha mãe nunca mencionou nada sobre um primo. Marina se aproximou do berço e olhou para dentro. Havia um cobertor pequeno, cuidadosamente dobrado, e um travesseiro minúsculo, tudo arrumado com um carinho que contrastava com o abandono do resto da casa. Ela estendeu a mão para tocar o cobertor. Não faça isso. A voz de Daniel soou mais alta do que pretendia no silêncio do quarto. Marina retirou a mão rapidamente, olhando para o marido com surpresa. Por quê? Ele não sabia por quê. Apenas sentia que não deviam tocar em nada naquele quarto. Havia algo preservado ali, algo sagrado ou talvez profano. Ele não saberia dizer. Vamos ver o quarto dele, Daniel disse finalmente. Eles saíram do quarto da criança e ficaram parados na frente da última porta. Era diferente das outras, mais pesada, de madeira maciça escura com entalhes elaborados, representando vinhas e flores. A maçaneta era de bronze e tinha a forma de uma cabeça de leão. Daniel respirou fundo e girou a maçaneta. A porta se abriu suavemente, sem ranger como as outras, como se tivesse sido bem cuidada, lubrificada regularmente. O quarto era grande, ocupando toda a largura da casa nos fundos. Uma cama de casal com dossel dominava o espaço. Suas cortinas de veludo vermelho escuro amarradas nas colunas. Havia uma cômoda alta, um guarda-roupa antigo, uma penteadeira com espelho e janelas, 3 grandes janelas com vista para o quintal selvagem dos fundos. Mas o que imediatamente capturou a atenção de ambos foi a parede oposta à cama. Estava completamente coberta de fotografias. Centenas delas, talvez milhares, pregadas diretamente na parede formando uma colagem caótica.
Todas mostravam a mesma pessoa, uma mulher jovem de cabelos negros, longos e olhos claros, sorrindo em algumas fotos, séria em outras, capturada em diversos momentos do que parecia ser sua vida cotidiana. Tia Clarice, Daniel sussurrou, aproximando-se da parede. Ele reconhecia vagamente algumas das fotos de álbuns antigos da família que tinha visto quando criança. Marina iluminou as fotos com sua lanterna, percorrendo a parede. Havia fotos dela no jardim, na cozinha, lendo um livro, olhando pela janela. Mas à medida que Marina movia a luz, notou algo estranho. As fotos pareciam progredir, mostrar uma sequência. A mulher ficava progressivamente mais magra, mais pálida, seu sorriso tornando-se mais forçado até desaparecer completamente. Nas últimas fotos, ela parecia apenas uma casca, olhos fundos e sem brilho, olhando para a câmera com algo que poderia ser medo, ou resignação, ou acusação. Daniel, olhe isso! Marina apontou para o canto inferior direito da parede. Havia uma foto maior que as outras, emoldurada em madeira escura. Mostrava Clarice deitada em uma cama. Esta cama, vestindo um camisão branco. Seus olhos estavam fechados, mãos cruzadas sobre o peito. Ela estava morta. E ao redor da moldura, escritas em tinta vermelha que poderia ser sangue, havia palavras repetidas vezes. Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Marina sentiu a bile subir em sua garganta. Precisamos sair daqui. Concordo. Daniel já estava se virando para a porta quando ouviram um som vindo de baixo, o inconfundível ranger de madeira, passos no andar de baixo. Eles se congelaram, as lanternas de seus celulares imóveis, criando círculos de luz trementes nas paredes. Daniel fez sinal para Marina ficar em silêncio, embora ela já estivesse muda de terror. Os passos continuaram, lentos e deliberados, atravessando o hall de entrada, parando, depois começando a subir a escada. Um degrau, outro, outro. Daniel e Marina se entreolharam na escuridão. O celular de Daniel estava com pouca bateria. A lanterna piscava, ameaçando apagar a qualquer momento. Marina segurou o braço do marido com tanta força que suas unhas se cravaram na pele dele através do casaco. Os passos pararam. Silêncio absoluto por um momento que pareceu durar eternidades. Então, uma voz, rouca, feminina, mal conseguindo formar as palavras através do que parecia ser uma garganta danificada, ecoou pelo corredor. Sebastião, você voltou para mim? A lanterna de Daniel apagou, mergulhando o quarto em escuridão quebrada apenas pela luz fraca do celular de Marina. Eles podiam ouvir respiração agora, pesada e úmida, vindo do corredor. Depois, o som de algo sendo arrastado, aproximando-se, cada vez mais próximo. Marina apontou a lanterna para a porta. A maçaneta em forma de leão começou a girar lentamente. Daniel reagiu por instinto. Atravessou o quarto em 3 passadas longas e jogou todo o seu peso contra a porta no exato momento em que ela começava a se abrir. A madeira bateu com força contra a moldura e ele ouviu um grito agudo do outro lado. Não de dor, mas de surpresa. Quem está aí? Daniel gritou, sua voz saindo mais alta e mais aguda do que pretendia. Esta é propriedade privada. Marina havia recuado até a parede oposta, sua lanterna apontada para a porta, o círculo de luz dançando freneticamente com o tremor de suas mãos. Ela procurava freneticamente alguma arma improvisada com os olhos, e seus dedos se fecharam ao redor de um castiçal pesado de bronze que estava sobre a cômoda. Do outro lado da porta, silêncio. Então, aquela voz rouca novamente, mas diferente agora, mais humana, confusa. Sebastião? Não, você não é Sebastião. Quem é você? O que está fazendo na casa dele? Daniel sentiu uma onda de alívio tão intensa que seus joelhos quase cederam. Era uma pessoa real, não um fantasma, não uma aparição. Uma pessoa de carne e osso.
Ele encostou a testa na porta, respirando pesadamente. Meu nome é Daniel Tavares. Sebastião era meu tio, ele faleceu. A casa é minha agora. Quem é você? Outra pausa. Daniel podia ouvir respiração pesada do outro lado da porta, como se a pessoa estivesse decidindo o que fazer ou dizer. Meu nome é Amélia. Amélia dos Santos. Eu cuidava de Sebastião. Vinha aqui todos os dias trazer comida, fazer companhia, até que... A voz falhou. Até que ele morreu. Marina se aproximou de Daniel, ainda segurando o castiçal. Ela pode estar mentindo, sussurrou. Pode ser uma invasora, alguém tentando roubar coisas da casa. Daniel considerou isso por um momento, mas algo na voz da mulher, a tristeza genuína, a confusão, o fez acreditar nela. Lentamente, mantendo uma mão na porta por precaução, ele girou a chave que ainda estava na fechadura e abriu uma fresta. A luz da lanterna de Marina iluminou um rosto feminino. A mulher devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, rugas profundas ao redor de olhos castanhos que pareciam perpetuamente cansados. Vestia um vestido simples e um casaco de lã surrado. Em suas mãos tremia uma lanterna antiga à pilha que projetava uma luz amarelada e fraca. Você me assustou, Amélia disse, e havia um toque de acusação em sua voz. Vi o carro estranho na frente e pensei que fossem vândalos. Já tentaram invadir a casa 2 vezes desde que Sebastião se foi. Daniel abriu a porta completamente. Desculpe, nós também nos assustamos. Não esperávamos encontrar ninguém aqui. Amélia entrou no quarto, sua lanterna percorrendo o espaço como se o conhecesse intimamente. Seus olhos pousaram na parede coberta de fotografias e algo atravessou seu rosto. Uma expressão complexa de pena, tristeza e algo mais que Daniel não conseguiu identificar. Ele nunca conseguiu deixá-la ir, Amélia murmurou, mais para si mesma do que para eles. Todos esses anos, e ele nunca conseguiu. Você conhecia minha tia Clarice? Daniel perguntou. Amélia balançou a cabeça. Não pessoalmente. Ela já tinha morrido quando me mudei para esta rua, há 12 anos. Mas Sebastião falava dela constantemente. Às vezes... Ela hesitou, como se medindo suas palavras. Às vezes ele falava com ela, como se estivesse na sala com ele. Eu ouvia da cozinha enquanto preparava o jantar dele. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E o que ele dizia? Pedia perdão. Sempre pedia perdão. Amélia caminhou até a janela, olhando para o quintal escuro lá embaixo. Ele dizia que não foi culpa dele, que não sabia, que se pudesse voltar atrás no tempo, faria tudo diferente. Do que ele estava falando? Daniel pressionou. O que aconteceu com minha tia? Amélia se virou, e na luz fraca da lanterna, seu rosto parecia uma máscara de hesitação. Vocês não sabem. A família nunca contou. Minha mãe só disse que tia Clarice morreu jovem. Nunca entrou em detalhes. Talvez porque os detalhes sejam difíceis. Amélia suspirou pesadamente, como se carregasse um peso que finalmente poderia dividir. Sebastião me contou, nas noites em que bebia demais e ficava tagarela. Clarice era 20 anos mais nova que ele. Sebastião já era um homem de meia idade quando se casaram, mas ela tinha apenas 23 anos. Uma moça bonita, cheia de vida, segundo ele. Daniel e Marina trocaram olhares. Havia algo na forma como Amélia contava a história que já prenunciava a tragédia. Eles tentaram ter filhos por anos. Amélia continuou, sua voz baixa e pesada. Clarice engravidou 3 vezes. Perdeu os 3 bebês, abortos espontâneos. Depois da 3ª vez, algo mudou nela. Sebastião dizia que era como se uma luz tivesse se apagado. Ela ficou obcecada em ter um filho. Tentou de tudo. Médicos, rezadeiras, simpatias. Marina pensou no quarto da criança que haviam visto. Mas eles nunca conseguiram? Conseguiram.
na quarta gravidez. Amélia fez uma pausa e, quando voltou a falar, sua voz estava ainda mais baixa. Clarice ficou de cama os 9 meses inteiros. Não saía do quarto, mal comia, vivia em terror de perder mais um bebê. Sebastião contratou enfermeiras, médicos particulares. Gastou todas as economias para garantir que desta vez daria certo. E deu? Daniel perguntou, embora já temesse a resposta. O bebê nasceu. Uma menina, pequena, mas saudável. Eles a chamaram de Helena. Amélia olhou novamente para a parede de fotografias. Mas algo estava errado com Clarice. Hoje em dia chamam de depressão pós-parto, mas naquela época, nos anos 80, ninguém entendia muito bem. Ela se recusava a segurar a bebê, a amamentá-la, a ter qualquer contato. Dizia que a criança não era real, que ia desaparecer como as outras. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Aquela pobre mulher. Sebastião não sabia o que fazer. Contratou babás para cuidar de Helena, enquanto tentava ajudar Clarice, mas ela só piorava. Começou a ter alucinações, via coisas que não estavam lá. Uma noite, 3 meses depois do parto, Sebastião acordou e Clarice não estava na cama. O silêncio que se seguiu foi carregado de presságio. Daniel mal conseguia respirar, esperando o resto da história. Ele a encontrou no quarto do bebê, Amélia disse, sua voz agora um sussurro áspero. Clarice estava em pé, ao lado do berço, olhando para Helena. Tinha um travesseiro nas mãos. Sebastião conseguiu impedi-la a tempo, mas ela balançou a cabeça. Aquilo quebrou algo definitivamente entre eles. Ele teve que interná-la em uma instituição psiquiátrica. Meu Deus, Marina murmurou. Clarice passou 6 meses internada. Quando voltou para casa, estava medicada, mais calma, mais vazia, como um fantasma de si mesma. E Helena? Amélia hesitou novamente. A bebê tinha sido levada embora. Sebastião a entregou para a adoção. Disse a Clarice que a criança tinha morrido durante sua internação, uma complicação de saúde súbita. Ele achou que seria mais fácil assim, que Clarice poderia seguir em frente se acreditasse que Helena tinha partido de forma natural. Daniel sentiu náusea revirar seu estômago. Ele mentiu para ela. Foi uma decisão terrível, mas ele estava desesperado. E por um tempo, pareceu funcionar. Clarice aceitou a morte de Helena, chorou, fez luto. Ela e Sebastião tentaram reconstruir suas vidas. Mas Amélia olhou ao redor do quarto para as fotografias que cobriam a parede. Clarice nunca foi a mesma. Ficava cada vez mais retraída. Passava dias inteiros no quarto, olhando pela janela. Começou a emagrecer, a ficar doente. Os médicos não conseguiam encontrar nada de errado fisicamente. Era como se ela estivesse simplesmente desistindo de viver. E Sebastião? Daniel perguntou. Ele nunca contou a verdade? Ele ia contar. Planejou fazê-lo centenas de vezes, segundo ele me disse. Mas sempre adiava, sempre encontrava uma razão para esperar mais um pouco. E então, Amélia fechou os olhos, como se a próxima parte da história fosse dolorosa demais para dizer olhando nos olhos deles. Então foi tarde demais. Clarice morreu. Foi encontrada no jardim, aos pés da antiga figueira. Ataque cardíaco, disseram os médicos, embora ela tivesse apenas 32 anos. Mas Sebastião sempre acreditou que ela morreu de tristeza, de culpa, de um coração despedaçado que simplesmente desistiu de bater. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto agora. Daniel sentia como se um peso tivesse se assentado em seu peito, tornando difícil respirar. E ele nunca contou à família a verdade sobre Helena, Daniel disse finalmente. Por isso, ninguém sabia da existência dela. Ele enterrou tudo junto com Clarice, Amélia confirmou.
A culpa o devorou pelos próximos 15 anos. Ele se isolou nesta casa, vivendo entre fantasmas e memórias. Algumas noites, quando eu vinha trazer jantar, ele jurava que via Clarice. Disse que ela andava pelos corredores, que ficava parada na escada, que o observava dormir. Ele implorava perdão a ela, mas dizia que ela nunca respondia, apenas olhava com aqueles olhos acusadores. Marina limpou o rosto com as costas da mão. Vocês acham que ele realmente via alguma coisa ou era só a culpa, a mente dele criando ilusões? Amélia olhou para ela por um longo momento. Eu sempre pensei que fosse a culpa, até que... Até que o quê? Daniel perguntou. Até que eu mesma comecei a ver coisas, sombras, onde não deveria haver sombras, movimento no canto do olho. Uma vez, juro que vi uma mulher de vestido branco no topo da escada, mas quando pisquei, ela tinha sumido. E os sons... Amélia estremeceu. Choro de bebê vindo do quarto da criança, embora não houvesse criança alguma. Passos no corredor quando eu estava sozinha na casa. Daniel sentiu o ceticismo natural lutando contra um medo primitivo crescente. Casas velhas fazem barulhos estranhos, canos, madeira se acomodando. É o que eu dizia a mim mesma, Amélia interrompeu. Até a última vez que estive aqui. Foi 2 semanas antes de Sebastião morrer. Eu tinha vindo trazer sopa. Ele estava no quarto dele, como sempre. Deixei a sopa na cozinha e estava prestes a ir embora quando ouvi música. Uma caixinha de música, tocando uma melodia de ninar. Vinha do quarto da criança. O coração de Marina acelerou. E você foi ver? Fui. A porta estava entreaberta. E lá dentro, Amélia engoliu em seco. Lá dentro, o cavalo de balanço estava se movendo, para frente e para trás, como se alguém invisível estivesse sentado nele. E a caixinha de música estava aberta na cômoda, tocando sozinha. Mas o pior foi o berço. O que tinha no berço? Daniel mal conseguia formar as palavras. Estava ocupado. Não podia ver claramente porque a luz estava fraca, mas havia um formato ali sob o cobertor, do tamanho de um bebê, e estava se mexendo, Daniel. Pequenos movimentos como se estivesse respirando. Marina deixou escapar um pequeno som de pavor. Daniel sentiu a sala girar ao seu redor. Eu corri, Amélia admitiu sem vergonha. Corri para fora da casa e não olhei para trás. Quando voltei no dia seguinte, tudo estava normal. O cavalo estava parado, a caixinha de música fechada, o berço vazio. Sebastião perguntou por que eu estava pálida, mas não tive coragem de contar a ele. Como poderia? Ele já estava suficientemente atormentado. E depois ele morreu, Daniel disse suavemente. Ataque cardíaco, disseram. Mas quando encontraram o corpo dele... Amélia olhou para a cama de dossel. Ele estava deitado exatamente assim, mãos cruzadas sobre o peito, como naquela foto de Clarice. E seu rosto... Os vizinhos que entraram primeiro disseram que ele parecia apavorado. Olhos arregalados, boca aberta em um grito silencioso. Como se tivesse visto algo terrível no momento da morte. Daniel se aproximou da cama, observando-a com novos olhos. A luz fraca de suas lanternas fazia as cortinas vermelhas do dossel parecerem se mover, embora não houvesse vento. Ele podia imaginar seu tio ali, deitado sozinho, morrendo sozinho, talvez vendo a aparição de sua esposa morta vindo buscá-lo finalmente. Por que você voltou aqui hoje? Marina perguntou a Amélia. Eu não podia ficar longe, a mulher mais velha admitiu. Sei que parece estranho, mas sinto que tenho uma responsabilidade. Sebastião era um homem bom que fez uma escolha terrível e pagou por ela pelo resto de sua vida. E Clarice... Ela olhou novamente para as fotografias. Clarice merece que alguém se lembre dela, que alguém reconheça seu sofrimento. Venho aqui algumas vezes por semana desde que ele morreu, só para verificar, para ter certeza de que está tudo bem. E está? Daniel perguntou. Tudo bem, quero dizer. Amélia o olhou nos olhos. Não, não está. A casa está diferente.
mais fria, mais pesada. É como se algo estivesse acordando, ganhando força, principalmente nesta última semana. Eu sinto quando entro como se o ar estivesse carregado de eletricidade antes de uma tempestade. Daniel queria desacreditar. Queria rir e chamar aquilo de superstição de uma senhora solitária. Mas alguma coisa no fundo de si mesmo, algum instinto primordial que seus ancestrais haviam usado para sobreviver em um mundo perigoso, gritava que Amélia estava dizendo a verdade. Vocês não deveriam ficar aqui, Amélia disse, virando-se para ir embora. Vendam a casa, derrubem-na se for preciso, mas não fiquem. Espere, Marina chamou. E Helena, o que aconteceu com ela? Ela ainda está viva? Amélia parou na porta, sua silhueta recortada contra a escuridão do corredor. Não sei. Sebastião nunca soube para quem ela foi dada, ou mesmo se sobreviveu. Ele procurou por anos, mas todos os registros eram confidenciais. É possível que ela esteja em algum lugar por aí, uma mulher adulta agora, sem fazer ideia de onde veio, de que tragédia cercou seu nascimento. Ela olhou para trás e, na luz fraca, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Ou talvez ela esteja aqui. Talvez ela nunca tenha realmente saído. Com essas palavras arrepiantes, Amélia desceu a escada. Eles a ouviram atravessar o hall de entrada e sair pela porta da frente. O som da porta se fechando ecoou pela casa como um tiro. Daniel e Marina ficaram sozinhos no quarto novamente. A história que acabavam de ouvir pairava entre eles como uma névoa tóxica. Daniel olhou para as fotografias na parede com novos olhos, vendo não apenas imagens de sua tia, mas um registro visual de seu declínio, de seu sofrimento. A progressão das fotos agora fazia um sentido terrível. Um homem documentando a destruição lenta de sua esposa, incapaz de salvá-la, incapaz de confessar o pecado que havia cometido. Precisamos ir embora, Marina disse, sua voz tremendo. Agora. Concordo. Daniel já estava se movendo em direção à porta quando ouviu. Um som fraco, abafado, vindo de algum lugar na casa. Ele parou, a mão na maçaneta, ouvindo com atenção. Lá estava novamente, mais claro desta vez, o choro inconfundível de um bebê. Marina o ouviu também. Seu rosto empalideceu tanto que até na luz fraca parecia cadavérico. Daniel. É só os canos, ele disse automaticamente, embora não acreditasse em suas próprias palavras. Ou talvez um gato lá fora, ou... O choro aumentou de volume. Definitivamente vinha de dentro da casa, do corredor. Próximo, muito próximo, do quarto da criança. Vamos, Daniel disse, abrindo a porta e saindo para o corredor. Marina o seguiu, mantendo-se tão perto que praticamente encostava nele. A lanterna do celular de Daniel tinha voltado, mas estava fraca, a bateria em seus últimos percentuais. O choro parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma pior. Era o tipo de silêncio que parecia esperar, observar, planejar. Eles passaram pelo quarto da criança. A porta estava entreaberta. Tinham certeza de tê-la deixado assim. Daniel não conseguia se lembrar. Uma parte dele queria olhar para dentro, verificar, mas uma parte maior, mais sábia, gritava para simplesmente continuar andando. Estavam quase no topo da escada, quando todas as portas do corredor se abriram de uma vez. Não escancararam violentamente, simplesmente se abriram suavemente, silenciosamente, como se mãos invisíveis as tivessem empurrado. O som sincronizado de 6 portas abrindo simultaneamente era ao mesmo tempo antinatural e aterrorizante. "Corre!" Daniel gritou, e eles desceram a escada mais rápido do que era seguro. Marina tropeçou no 5º degrau, quase caindo, mas Daniel a segurou pelo braço. Por trás deles, ouviram passos, muitos passos, como se várias pessoas estivessem descendo a escada atrás deles. Eles explodiram para fora da casa, através da porta da frente que Amélia havia deixado aberta. O ar fresco da tarde bateu em seus rostos como uma bênção.
Daniel não parou de correr até estarem dentro do carro, portas trancadas, motor ligado. Suas mãos tremiam tanto que levou 3 tentativas para colocar a chave na ignição. Finalmente, o motor ganhou vida. Ele jogou o carro em marcha ré e acelerou para fora da entrada, quase batendo no portão. Foi só quando estavam de volta à rua principal, a casa mal assombrada, uma mancha distante no retrovisor, que Daniel permitiu que seus pés saíssem do acelerador. Ele encostou em um estacionamento de supermercado, desligou o motor e simplesmente ficou ali sentado, respirando pesadamente. Isso aconteceu mesmo? Marina perguntou com voz fraca. Ou estamos ambos enlouquecendo? Aconteceu, Daniel disse com firmeza. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz estava ficando mais firme. Seja lá o que seja, é real. Amélia estava certa. Há algo naquela casa, algo errado. Marina olhou para o marido. O que vamos fazer? Daniel ficou em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para o nada, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Finalmente ele pegou o celular e começou a digitar. O que está fazendo? Marina perguntou. Pesquisando. Preciso saber mais sobre o que aconteceu. Registros de óbito, registros de adoção, qualquer coisa. Ele pausou, olhando para a esposa. E acho que precisamos encontrar Helena. Daniel, Amélia diz que é impossível. Os registros são confidenciais. Talvez sejam, mas tenho que tentar. Não sei explicar, mas sinto que isso é importante. Que Helena é a chave para tudo isso. Ele voltou a atenção para o celular. Vou começar com o cartório de registro civil. Depois tentarei o hospital onde ela nasceu, se ainda existe. Deve haver algum registro, alguma pista. Marina observou o marido, vendo a determinação se formar em seu rosto. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando enfrentava um problema difícil no trabalho, quando se recusava a desistir até encontrar uma solução. Mas aquilo não era um problema de trabalho. Era algo muito mais perigoso, muito mais além de sua compreensão. E se encontrarmos Helena? Marina perguntou suavemente. O que vamos dizer a ela? Oi, você foi adotada, seus pais biológicos estão mortos. E a propósito, a casa onde você nasceu é assombrada pelo fantasma de sua mãe? Daniel deu uma risada sem humor. Quando você coloca dessa forma, soa insano. Por que é insano, Daniel? Tudo isso é insano. Talvez devêssemos apenas fazer o que Amélia sugeriu, vender a casa ou derrubá-la e esquecer que qualquer coisa disso aconteceu. Você consegue esquecer? Daniel perguntou, olhando nos olhos da esposa. Honestamente, você consegue simplesmente virar as costas e fingir que não ouvimos aquilo, não vimos aquelas portas se abrindo? Marina queria dizer que sim. Queria desesperadamente acreditar que poderia simplesmente deixar aquilo para trás e seguir com sua vida. Mas sabia que estava mentindo para si mesma. Aqueles sons, aquelas imagens, aquela sensação de presença malévola, tudo isso estava gravado em sua mente agora, indelével como uma cicatriz. Não, ela admitiu finalmente. Não consigo esquecer. Então vamos descobrir a verdade, juntos. Daniel estendeu a mão e Marina a pegou, entrelaçando seus dedos com os dele. Mas não voltamos àquela casa. Pelo menos não ainda. Não até entendermos melhor o que está acontecendo. Eles ficaram sentados ali no estacionamento por mais alguns minutos. 2 indivíduos comuns que acabavam de cruzar uma linha invisível entre o mundo racional que conheciam e algo muito mais sombrio e inexplicável. A tarde estava escurecendo, nuvens grossas cobrindo o sol, lançando sombras longas sobre tudo. Vamos para casa, Marina disse finalmente. Nossa casa. Preciso de uma ducha quente, de comida normal, de lembrar como é viver em um lugar que não nos quer mortos. Daniel concordou, ligando o motor novamente. Enquanto dirigiam pelas ruas familiares de volta ao seu apartamento confortável do outro lado da cidade, nenhum deles notou a figura que os observava do segundo andar de uma casa abandonada,
próxima ao estacionamento. Era uma mulher de vestido branco manchado, cabelos negros caindo em mechas desgrenhadas ao redor de um rosto pálido como mármore. Ela os observou partir e, se alguém estivesse perto o suficiente, teria visto seus lábios se moverem, formando palavras silenciosas vezes sem conta. Encontre-a. Tragam-na de volta. Tragam minha Helena de volta. Então ela desapareceu, dissolvendo-se na penumbra da casa abandonada como névoa sob o sol matinal, deixando apenas um frio repentino e o eco distante de um choro de bebê no ar. Naquela noite, Daniel e Marina tentaram retomar uma aparência de normalidade. Marina preparou o jantar favorito deles, macarrão com molho de tomate caseiro, enquanto Daniel abria uma garrafa de vinho tinto. Eles comeram na pequena mesa de jantar de seu apartamento, com a TV ligada em algum programa de culinária sem sentido. O barulho reconfortante da vida urbana penetrando pelas janelas. Mas a normalidade era uma ilusão frágil. Marina percebeu que estava empurrando a comida pelo prato mais do que realmente comendo. Daniel enchia seu copo de vinho repetidamente, bebendo mais rápido do que normalmente faria. E ambos evitavam cuidadosamente mencionar a casa, como se ao não falar sobre ela pudessem momentaneamente fingir que não existia. Foi só depois que lavaram os pratos e se instalaram no sofá que Daniel finalmente quebrou o silêncio pesado. Encontrei algo, ele disse suavemente, pegando o laptop que tinha deixado na mesinha de centro. Marina sentiu seu estômago afundar. Parte dela não queria saber, queria manter a bolha de normalidade por mais um pouco. Mas a outra parte, a parte curiosa, a parte que precisava entender, se inclinou para olhar a tela. Daniel tinha aberto uma página de obituário de jornal online, datada de 1989. Havia uma foto em preto e branco de uma mulher jovem, a mesma mulher das fotografias que cobriam a parede do quarto de Sebastião. Clarice Almeida Tavares, dizia o cabeçalho. Seguia-se um breve texto. Clarice Almeida Tavares, 32 anos, faleceu em 15 de março de 1989. Deixa o marido, Sebastião Tavares. O funeral será realizado na Capela São Francisco, seguido de sepultamento no cemitério municipal. Em vez de flores, a família pede doações para a instituição de caridade Casa da Esperança. É tão breve, Marina murmurou. Como se uma vida inteira pudesse ser resumida em 3 frases. Há mais, Daniel disse, clicando em outra aba. Encontrei o registro de nascimento de Helena. Helena Clarice Tavares, nascida em 23 de junho de 1988 no Hospital Santa Maria. Mãe, Clarice Almeida Tavares. Pai, Sebastião Tavares. E o registro de adoção? É aí que fica complicado. Os registros de adoção daquela época não estão todos digitalizados, e os que estão são confidenciais. Mas ele hesitou, mordendo o lábio inferior. Mas encontrei algo interessante. Uma notícia de jornal de outubro de 1988, 4 meses depois do nascimento de Helena. Ele girou o laptop para que Marina pudesse ler melhor. Era um recorte digitalizado de um jornal antigo, a tinta desbotada, mas ainda legível. Mistério cerca desaparecimento de bebê. Autoridades investigam o desaparecimento de uma bebê de 4 meses de uma casa particular no bairro dos Lírios. A família que solicitou anonimato reportou que a criança desapareceu de seu berço durante a noite. Não há sinais de arrombamento ou invasão. A polícia não descarta a possibilidade de rapto, mas também investiga outras possibilidades. Qualquer informação pode ser reportada à Delegacia Central. Marina leu e releu o texto, tentando processar o que estava vendo. Você acha que é Helena que ela foi raptada? A data coincide e o bairro dos Lírios... Daniel passou a mão pelo cabelo, frustrado. É onde a casa está, mas não posso ter certeza sem confirmar com registros policiais.
E esses são ainda mais difíceis de acessar. Amélia disse que Sebastião entregou Helena para adoção, Marina apontou. Mas e se não foi isso? E se algo mais aconteceu? A implicação pairou entre eles, pesada e perturbadora. Daniel fechou o laptop com mais força do que pretendia. Amanhã vou ao cartório pessoalmente e depois à delegacia. Deve haver registros, relatórios policiais, algo. Ele olhou para Marina e ela podia ver a exaustão em seus olhos. Preciso saber a verdade, não apenas sobre Helena, mas sobre tudo, o que realmente aconteceu naquela casa. Marina assentiu lentamente. Vou com você. Não precisa. Sei que você tem aquela apresentação importante no trabalho amanhã de manhã. A apresentação pode esperar. Marina interrompeu firmemente. Você não vai fazer isso sozinho, Daniel. Estamos juntos nisso, lembra? Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que tinham saído da casa naquela tarde. Obrigado. Eles foram para a cama cedo, ambos exaustos emocional e fisicamente. Mas o sono não veio facilmente. Marina ficou deitada no escuro, ouvindo a respiração de Daniel ao seu lado, gradualmente se acalmando conforme ele adormecia. Ela invejou a habilidade dele de desligar, de encontrar o descanso, mesmo depois de tudo que tinham vivenciado. Ela mesma não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via aquele corredor escuro, aquelas portas se abrindo em uníssono, ouvia o choro daquele bebê impossível. E pior ainda, via o rosto naquelas fotografias. Clarice, progressivamente mais magra, mais pálida, mais desesperada, até que na última foto parecia já estar meio morta, apenas aguardando que seu corpo alcançasse o que sua alma já havia aceito. Marina finalmente adormeceu por volta das 3 da manhã, caindo em um sono agitado e cheio de sonhos fragmentados. Ela sonhou que estava na casa novamente, mas desta vez estava sozinha, sem Daniel. A casa estava diferente, mais limpa, mais viva. As paredes tinham pintura fresca, os pisos brilhavam, havia flores em vasos e luz do sol entrando pelas janelas. Era como a casa devia ter sido décadas atrás, antes que a tragédia e o abandono a transformassem em ruína. Marina subiu a escada, contando os degraus sem saber porquê. Quando chegou ao 13º, parou. Havia alguém ali, esperando por ela no corredor. Uma mulher de costas vestindo um camisão branco limpo, cabelos negros escovados caindo pelas costas em ondas perfeitas. Clarice! Marina chamou, sua voz ecoando estranhamente no corredor. A mulher se virou lentamente. Era Clarice, mas não a Clarice das últimas fotografias. Era a Clarice jovem e bonita das primeiras imagens, com bochechas coradas e olhos brilhantes. Mas quando sorriu, havia algo terrivelmente errado com aquele sorriso. Era largo demais, os dentes numerosos demais, e seus olhos, embora brilhantes, não continham nenhuma luz de humanidade. Você vai me ajudar? Clarice perguntou, e sua voz era a mesma voz rouca que tinham ouvido na casa, aquela que chamou por Sebastião. Você vai trazer minha Helena de volta? Eu não sei onde ela está. Marina gaguejou, querendo recuar, mas descobrindo que seus pés estavam presos ao chão. O sorriso de Clarice se alargou ainda mais, impossível agora, rasgando seu rosto nas laterais. Encontre-a, traga-a para casa, traga meu bebê de volta para mim. Então Clarice começou a andar em direção a Marina, mas não era um caminhar normal. Era um movimento deslizante, antinatural, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. E conforme se aproximava, seu corpo começou a mudar. A pele ficou cinzenta e flácida, os cabelos começaram a cair em mechas, os olhos afundaram nas órbitas. Em segundos, a bela jovem mulher havia se transformado em um cadáver em decomposição, mas ainda se movia, ainda sorria com aquele sorriso terrível. Marina tentou gritar, mas nenhum som saiu. As mãos mortas de Clarice alcançaram seu rosto.
Ela acordou com um grito engasgado, sentando-se bruscamente na cama. Seu corpo estava coberto de suor frio, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir do peito. Levou vários segundos para reconhecer onde estava, em seu próprio quarto, segura, com Daniel dormindo profundamente ao seu lado. Marina olhou para o relógio digital na mesinha de cabeceira, 4h47 da manhã. Ela sabia que não conseguiria voltar a dormir. Cuidadosamente, para não acordar Daniel, ela saiu da cama e foi até a cozinha. Preparou uma xícara de chá de camomila, esperando que a bebida quente acalmasse seus nervos em frangalhos. Sentada à mesa da cozinha na semi-escuridão, iluminada apenas pela luz do fogão, Marina segurou a xícara quente entre as mãos e tentou processar tudo. Ela era uma pessoa racional, sempre fora. Trabalhava como analista de dados. Seu mundo era feito de números e lógica e padrões identificáveis. Fantasmas, assombrações, espíritos vingativos. Essas coisas pertenciam a filmes e livros, não à realidade. Mas ela tinha ouvido aquele choro, tinha visto aquelas portas se abrindo. E o sonho que acabara de ter parecia mais real que qualquer sonho que já tivera em sua vida. Não era simplesmente sua mente processando os eventos do dia. Parecia uma mensagem, um pedido, uma demanda. Encontre-a, traga minha Helena de volta. Marina bebeu o chá lentamente, observando a escuridão lá fora começar a clarear gradualmente com a aproximação do amanhecer. Ela tomou uma decisão então, ali sentada naquela cozinha silenciosa. Eles iam encontrar Helena. Não porque um fantasma em seu sonho havia pedido, mas porque aquela mulher, aquele bebê, aquela família despedaçada merecia algum tipo de resolução. E talvez, apenas talvez, encontrar Helena de alguma forma acalmaria o que quer que estivesse assombrando aquela casa. Daniel acordou às 7, encontrando Marina já vestida e tomando café na cozinha. Ele podia ver pelas sombras sob seus olhos que ela não tinha dormido bem. Pesadelos? Ele perguntou suavemente, servindo-se de café. Mas não quero falar sobre isso agora. Marina forçou um sorriso. Vamos nos concentrar no que podemos fazer. Você disse que ia ao cartório hoje? Sim. Abre às 9. Depois vou tentar a delegacia, ver se consigo acesso aos arquivos daquela investigação de 1988. E eu vou ao hospital, Marina anunciou. O Hospital Santa Maria, onde Helena nasceu. Talvez ainda tenham registros antigos, prontuários médicos. Vale a pena tentar. Daniel assentiu. Eles tomaram o café da manhã em silêncio relativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando terminaram, Daniel pegou as chaves do carro. Vamos juntos até o centro, depois nos separamos. Nos encontramos para almoçar e compartilhamos o que descobrimos. Parece um plano, Marina concordou. O cartório de registro civil era um prédio antigo no centro da cidade, suas paredes externas manchadas de poluição e idade. Daniel estacionou na rua e eles entraram juntos, mas Marina continuou caminhando quando ele parou na recepção. O Hospital Santa Maria ficava a 3 quarteirões dali, uma caminhada fácil na manhã fresca. Daniel esperou na fila por 15 minutos antes de chegar ao balcão. A funcionária era uma mulher de meia idade, com óculos grossos e uma expressão de tédio permanente. Bom dia! Preciso de informações sobre um registro de nascimento de 1988, Daniel disse, tentando soar confiante e autorizado. A mulher suspirou, como se ele tivesse pedido que ela escalasse o Monte Everest. Nome completo e data de nascimento. Helena Clarice Tavares, 23 de junho de 1988. Os dedos da mulher voaram sobre o teclado antigo, seus olhos estreitando-se conforme ela lia a tela. Depois de um momento, ela franziu a testa. Há um problema, ela disse. O registro está marcado. Marcado? O que isso significa? Significa que há restrições de acesso, provavelmente devido à adoção ou processo judicial.
Você tem autorização legal para acessar essas informações? Daniel pensou rapidamente. Sou parente de sangue. Sebastião Tavares, listado como pai, era meu tio. Isso não é suficiente, senhor. Precisaria de uma ordem judicial ou ser o tutor legal. Ela já estava olhando para a próxima pessoa na fila, dando o assunto por encerrado. Por favor, Daniel insistiu, inclinando-se mais perto do balcão. Apenas me diga se ela está viva, se há um registro de óbito. É tudo o que preciso saber. A mulher o olhou por um longo momento, sua expressão suavizando levemente. Talvez ela visse o desespero genuíno em seus olhos. Talvez tivesse um bom dia, ou talvez simplesmente quisesse se livrar dele. Não há registro de óbito, ela disse baixinho. Isso é tudo que posso te dizer. Agora, por favor, o próximo. Daniel saiu do cartório com aquela pequena vitória. Helena estava viva, ou pelo menos não havia registro oficial de sua morte. Era um começo. Enquanto isso, Marina havia chegado ao Hospital Santa Maria. O prédio era uma estrutura moderna de vidro e aço que claramente havia sido renovado várias vezes ao longo das décadas. A recepção era ampla e brilhante, cheia do movimento matinal de médicos, enfermeiras e pacientes. Marina se aproximou do balcão de informações, onde uma jovem de uniforme azul claro sorria profissionalmente. Bom dia. Estou fazendo uma pesquisa genealógica e gostaria de acessar registros antigos de nascimento. É possível? A recepcionista balançou a cabeça. Registros de pacientes são confidenciais, senhora. Você precisaria de autorização da pessoa em questão ou de seus representantes legais. Marina tinha esperado essa resposta. Entendo. E se a pessoa estiver desaparecida, existe algum protocolo diferente? A recepcionista hesitou. Isso é complicado. Você teria que falar com o Departamento de Registros Médicos. Terceiro andar, sala 312. Mas não posso garantir que eles possam ajudar. Marina agradeceu e seguiu para os elevadores. O terceiro andar era notavelmente mais silencioso que o térreo, os corredores forrados com um carpete cinza que abafava os passos. A sala 312 tinha uma placa discreta na porta. Registros médicos. Acesso restrito. Ela bateu e entrou. O escritório era pequeno e abarrotado de arquivos. Uma mulher mais velha, cabelos completamente brancos presos em um coque apertado, olhou para cima de um computador antigo. Posso ajudar? Marina repetiu sua história, adicionando alguns detalhes sobre estar procurando uma prima distante que havia desaparecido quando bebê. Era uma mentira, mas uma mentira branca, disse a si mesma. E talvez não fosse totalmente mentira. Helena era, tecnicamente, parente de Daniel. A mulher, que se apresentou como Dona Iracema, ouviu com atenção crescente. Quando Marina terminou, ela ficou em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando na mesa. 1988, você disse? Eu estava trabalhando aqui naquela época. Era enfermeira na maternidade antes de me transferir para registros. Ela pausou, olhando para Marina com olhos perspicazes. Você disse que o sobrenome era Tavares? Sim, Helena Clarice Tavares. Dona Iracema fechou os olhos, como se mergulhando em memórias antigas. Eu me lembro daquele caso, não com clareza total. Já se passaram mais de 30 anos, mas me lembro porque foi incomum. A mãe tinha problemas graves de saúde mental após o parto. Depressão pós-parto severa, tentativa de... Bem, foi muito sério. E o bebê, Helena? A bebê estava saudável, pequena, mas forte. Foi mantida aqui por algumas semanas para observação, mais tempo que o normal. Havia preocupações sobre a segurança dela em casa, dado o estado da mãe. Dona Iracema abriu os olhos. E então, uma noite, ela simplesmente